Foram mais de 3 anos. Esse foi o período em que a Ucrânia esperou, planejou, calculou o instante exato para se vingar de um crime de guerra que abalou o mundo inteiro. Vladimir Putin ordenou que os temidos açougueiros de Bucha executassem dezenas de civis ucranianos nas primeiras semanas da invasão. Agora, a Ucrânia acaba de obter justiça. Os açougueiros de Bucha foram eliminados, e a Ucrânia alcançou isso por meio de uma ousada operação secreta, realizada a mais de 6.400 quilômetros do território russo. As informações disponíveis sobre o ataque impressionante são limitadas, o que não surpreende, já que foi conduzido pela Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, o AHUR. Essa agência de inteligência não pretende revelar muitos detalhes, pois quanto mais dados caírem nas mãos da Rússia, mais difícil será concluir missões futuras. O que se sabe é que o AHUR conseguiu infiltrar alguns de seus agentes em território russo antes de 8 de setembro. Eles monitoravam uma unidade da Guarda Nacional Russa estacionada próximo a Khabarovsk, localizada a quase 6.500 quilômetros da fronteira ucraniana, uma tarefa de altíssimo risco. Caso os agentes do AHUR fossem descobertos, não haveria saída. 6.400 quilômetros representam uma distância imensa até um local seguro, e dificilmente a Rússia deixaria de capturá-los. Mas os infiltrados não foram identificados. Pelo contrário, realizaram um ataque que desmantelou aquela unidade da Guarda Nacional e, de quebra, vingaram-se de um grupo de soldados que a Ucrânia perseguia havia anos. Vale destacar que não se tratava de uma tropa qualquer da Guarda Nacional. A unidade destruída era justamente o reduto dos açougueiros de Bucha. A razão de esses militares serem um alvo prioritário para a Ucrânia ficará clara em seguida. Primeiro, vejamos o que o Ukrinform divulgou sobre o que ocorreu na manhã de 8 de setembro. Segundo a agência, uma fonte anônima do AHUR afirmou que o alvo era a unidade militar russa 6912, parte do 748 Batalhão Operacional separado da Guarda Nacional. De acordo com o Kiev Post, dados de código aberto mostraram que essa mesma unidade esteve envolvida nos horrores de Bucha em 2022. Essa fonte revelou que agentes posicionados em Khabarovsk conseguiram instalar 2 explosivos em um estacionamento próximo à base militar. Por volta das 9 horas da manhã de 8 de setembro, as bombas foram acionadas exatamente quando os soldados chegavam para o serviço. O timing perfeito fez com que as explosões atingissem os militares enquanto caminhavam do estacionamento até as instalações, ampliando ao máximo os danos. Quanto ao número de baixas, a fonte preferiu não fornecer detalhes precisos. O que se sabe é que houve diversas mortes e ferimentos entre os integrantes das forças russas. Essa é, até agora, a única confirmação disponível. Em sua cobertura, o Kiev Post reforçou as informações do Ukrinform, mas destacou que não conseguiu verificar de forma independente a ocorrência do ataque. Diferente dos frequentes ataques com drones de longo alcance, não surgiram imagens ou vídeos desse episódio nas redes sociais. Isso faz sentido. É muito mais simples registrar drones nos céus ou fumaça em fábricas bombardeadas do que reunir provas de uma ação surpresa dentro de uma base militar. Mas afinal, como ter certeza de que o ataque realmente aconteceu? Além das alegações da fonte, a própria reação da Rússia pode ter entregado mais do que gostaria. Não houve pronunciamento oficial, o que era esperado. Putin jamais admitiria que a Ucrânia foi capaz de conduzir uma operação secreta a mais de 6.400 quilômetros dentro de seu território. Ainda assim, os passos adotados após o ocorrido dizem muito. Segundo a United 24 Media, os serviços de segurança russos bloquearam quase imediatamente o acesso à internet móvel na região de Khabarovsk. Essa é uma prática recorrente do Kremlin sempre que sofre um golpe significativo dentro de suas fronteiras. Segundo o jornalista Georgy Chintemirov, em declaração ao The Barents Observer no dia 29 de agosto, a justificativa oficial da Rússia para os bloqueios de internet, que vêm se tornando cada vez mais comuns e abrangentes, é de que essa medida ajudaria o país a lidar com os ataques de drones ucranianos. No entanto, este é um dos raros episódios em que um drone não esteve envolvido em uma ofensiva da Ucrânia. A realidade é que os drones utilizam diferentes sistemas de navegação, e eu não sou especialista no tema, mas pelo que compreendi,
Ainda não está claro se essas interrupções realmente interferem nos ataques ou não, afirmou Tintemirov. Mas é evidente que os drones contam com diversas ferramentas para se orientar. Ou seja, desligar as redes móveis de internet não contribui para impedir os drones ucranianos, o que sugere que exista outra motivação por trás da atitude russa. O verdadeiro objetivo é suspender o acesso como parte de uma repressão em andamento contra aplicativos de mensagens e plataformas digitais de origem estrangeira. Como explicou o The Moscow Times em julho, essa política já resultou na criação de multas para qualquer pessoa flagrada acessando conteúdos que o Kremlin classifica de forma vaga como extremistas. Medidas adicionais também foram adotadas para restringir o acesso a certas redes sociais e sites internacionais. A lógica simples: sempre que a Rússia é atacada, corta a internet na região correspondente. Faz isso não para proteger sua população dos drones, mas para impedir que cidadãos locais relatem os acontecimentos em tempo real nas redes. O propósito é conter o fluxo de informações. O The Moscow Times acrescenta que tais bloqueios podem estar ligados ao esforço de consolidar uma internet soberana russa, controlando totalmente o acesso a aplicativos e páginas que o governo considera impróprios. No caso de Khabarovsk, a intenção foi dominar a narrativa sobre os fatos. Essa busca por controle indica que algo grave pode ter ocorrido, como a destruição de uma unidade militar inteira. Além disso, a plataforma United 24 relatou que a Rússia também alterou rotas de transporte público em Khabarovsk e arredores. É um padrão recorrente: se os ônibus e trens não circulam, a população não consegue se deslocar e verificar o que aconteceu. Se ninguém descobre, ninguém consegue relatar, nem a parentes, nem ao mundo por meio das redes. O objetivo é ocultar a realidade. E quando Moscou toma medidas desse tipo, quase sempre é porque ocorreu algo significativo. Supondo que a fonte do Ukrinform esteja correta, a Ucrânia teria acabado de executar um dos ataques clandestinos mais ousados de toda a guerra. O mais impressionante é que a morte de soldados russos com 2 explosivos em pleno território russo não é a principal manchete. O destaque recai sobre o alvo, os notórios açougueiros de Bucha. Mas, para compreender o impacto disso, é necessário lembrar o que esse grupo fez. Em 1º de abril de 2022, o Ukrinform relatou as atrocidades cometidas por essa unidade em Bucha. Obrigados a se retirar diante da contraofensiva ucraniana, os soldados não deixaram a cidade em silêncio. Ao contrário, instalaram minas em prédios e infraestruturas civis sem qualquer valor militar. O objetivo era assassinar moradores que tentassem voltar para suas casas após a retirada russa. As minas foram devastadoramente eficazes. Apenas 10 dias depois da denúncia do Ukrinform, a BBC divulgou imagens de satélite mostrando a destruição deixada para trás. Saber que havia minas em algumas construções civis não bastou para que os ucranianos conseguissem neutralizar todas as armadilhas. Além disso, antes mesmo da retirada, as tropas russas já haviam cometido atrocidades. Imagens de satélite, datadas de 19 de março, 2 semanas antes da ordem de saída, exibiam um massacre em andamento. Corpos se acumulavam nas ruas de Bucha em diferentes pontos da cidade. Outra foto de 11 de março mostrava que aqueles cadáveres estavam ali havia semanas. Os militares russos não apenas tentaram conquistar o território, executaram sistematicamente centenas de civis. A Rússia, previsivelmente, tentou alegar que as fotos divulgadas após a retomada ucraniana eram forjadas. A Ucrânia havia espalhado corpos falsos pelas ruas, em um caso que teria sido totalmente montado. Mas isso não correspondia à realidade. O Kremlin tinha ciência disso e não se preocupava. O que ocorreu em Bucha foi o primeiro, e talvez o mais devastador até agora, exemplo da disposição de Putin em permitir que seus militares cometessem atrocidades de guerra, desde que isso significasse se aproximar de retirar a soberania da Ucrânia. O número de vítimas foi impressionante. Segundo o portal Babel, a Ucrânia concluiu a dolorosa tarefa de contabilizar os mortos e apurar o que de fato ocorreu em Bucha em agosto de 2022. O balanço final chegou a 458 ucranianos assassinados,
quase todos civis. Desses 458, 419 foram mortos em circunstâncias relacionadas a operações militares, o que indica que foram executados com armas de fogo. Os demais tiveram a morte atribuída a causas naturais. Por mais cruel que essa informação fosse, ela se agravava diante do completo desprezo dos chamados açougueiros de Bucha pelos corpos de suas vítimas. Em um dos episódios, investigadores ucranianos localizaram 116 cadáveres jogados em uma vala comum no terreno sagrado da igreja de Santo André, o primeiro chamado, informou a Babel. Esse ato foi um insulto adicional aos mortos. Não apenas foram assassinados em um evidente crime de guerra cometido pela Rússia, como também acabaram enterrados em massa no templo que muitos deles frequentavam. Tragicamente, resta até discutir se foi mais cruel esse destino ou o das 50 pessoas que simplesmente ficaram largadas nas ruas, sem direito a sepultamento, apodrecendo ao relento. Houve tentativas de responsabilizar os açougueiros de Bucha. Em junho de 2022, a Al Jazeera relatou que a União Europeia havia identificado e incluído na lista negra 2 comandantes russos, entre eles um açougueiro acima dos demais. Azatbek Omurbekov foi acusado pela UE de liderar tropas enquanto assassinavam, estupravam e torturavam civis em Bucha. Contudo, a reação às suas ações foi a mais dura que a UE e, depois, o Reino Unido conseguiram aplicar, considerando a falta de envolvimento direto na guerra. Sanções. Omurbekov foi incluído em uma lista de 26 russos de alto escalão sujeitos a restrições, embora não esteja claro o real alcance delas. Supõe-se que qualquer patrimônio internacional de Omurbekov tenha sido congelado e sua entrada em países da UE bloqueada. Ainda assim, a punição soa pequena diante de tamanha carnificina e destruição. Até onde se sabe, Omurbekov estava vivo em 8 de setembro. A Ucrânia certamente não havia confirmado sua morte, e o teria feito caso tivesse eliminado alguém tão relevante. Agora, a questão que surge é: Omurbekov esteve envolvido nas 2 explosões que arrasaram o estacionamento da base da Unidade Militar 6912? Se esteve, a HUR ainda não divulgou. Mas, mesmo que não tenha sido, o fato de alguns dos açougueiros de Bucha estarem entre os mortos mostra que a Ucrânia conseguiu uma pequena revanche pelas 458 vidas ceifadas em Bucha por soldados russos durante uma ocupação que foi nada menos que criminosa. Trata-se de uma vingança limitada, já que dificilmente a Ucrânia eliminou todos os açougueiros de Bucha. Como mencionado, o paradeiro de Omurbekov segue desconhecido, e outras unidades que atuaram na cidade ainda são alvos que Kiev certamente pretende atingir. Ainda assim, com esse ataque, soldados russos foram mortos a milhares de quilômetros da Ucrânia. Khabarovsk está mais próximo da China do que de Moscou, situado perto da fronteira. Com isso, a Ucrânia enviou uma mensagem clara a todos os militares russos envolvidos em Bucha. Nenhum lugar é seguro. A Ucrânia pode alcançá-los, não importa a distância. Além do impacto imediato, o simples fato de Kiev ter conseguido realizar uma ofensiva a mais de 6.400 quilômetros de suas próprias fronteiras demonstra que suas operações profundas estão se expandindo e se tornando mais eficazes. O massacre de Bucha não foi a única ocasião em que a Ucrânia infiltrou agentes secretos em território russo. Em junho, a engenhosa Operação Teia de Aranha envolveu membros da HUR transportando caminhões carregados de drones para dentro da Rússia. Esses veículos foram guardados em armazéns, possivelmente protegidos por agentes infiltrados, antes de serem usados para lançar ataques contra 4 bases aéreas russas. A Ucrânia tem atacado figuras russas de destaque dentro do próprio território russo em operações que a BBC descreve como cada vez mais ousadas desde 2024. Um exemplo foi a morte do tenente-general Igor Kirillov, atingido por uma bomba de controle remoto escondida em uma scooter, em dezembro de 2024. Um ano antes, a Ucrânia provavelmente eliminou o conhecido blogueiro de guerra Vladlen Tatarsky, que morreu após receber de uma suposta estudante de arte uma escultura de cabeça de soldado que explodiu quando ele a recolocava na caixa.
Esse tipo de assassinato passou a se tornar relativamente comum dentro da Rússia. A Ucrânia, no entanto, não assume a autoria desses ataques devido à sua legalidade contestável. Mas esse detalhe é secundário. O essencial é que, ao longo dos últimos anos, a Ucrânia se habituou à prática de enviar agentes secretos para operações em território russo, algo que Putin e seus aliados jamais imaginaram. E há sinais de que a Ucrânia possa estar recebendo apoio inesperado. Em janeiro, a ABC News informou que em 2015, o tenente-general ucraniano Valery Kondratchuk esteve em Washington, D.C. para dialogar com agências de inteligência norte-americanas. Sua meta era clara: convencer os Estados Unidos a cooperarem com a Ucrânia após a primeira ofensiva russa, que resultou na anexação ilegal da Crimeia. Segundo a ABC, Kondratchuk levou consigo uma mala repleta de documentos confidenciais russos, sinalizando que tratava-se de uma proposta de colaboração séria, e não de um pedido unilateral. Ao que tudo indica, sua estratégia funcionou. A visita de Kondratchuk a Washington foi parte de uma história impressionante. Desde 2014, a CIA e os serviços de inteligência da Ucrânia construíram discretamente uma parceria sólida, transformando-se em adversários da Guerra Fria em um dos aliados mais confiáveis da agência americana. Um ex-funcionário dos Estados Unidos disse ao veículo que essa reunião, somada ao trabalho conjunto realizado desde então, elevou a Ucrânia de 0 a um dos parceiros mais relevantes. A CIA chegou a auxiliar diretamente na reconstrução da URA, de modo que cada operação conduzida pela agência ucraniana carrega marcas de orientação americana. Isso não significa, contudo, que a CIA tenha fornecido os dados usados pela Ucrânia para eliminar os chamados açougueiros de Bucha, mas a URA aprendeu muito com os métodos da CIA e, considerando a profundidade dessa parceria, não é impossível que a agência norte-americana tenha tido algum papel no que ocorreu em 8 de setembro. Naturalmente, tanto a CIA quanto a URA jamais admitiriam tal envolvimento. O simples fato de essa hipótese existir já causa preocupação a Putin, especialmente porque a Ucrânia conseguiu novamente iludir a inteligência russa em uma operação bem-sucedida. Enquanto isso, o Kremlin tenta abafar o caso de Khabarovsk, com exceção de uma fonte anônima da HUR que comentou o ocorrido. Essa tentativa de encobrir a realidade não é novidade. A HUR não revelará suas táticas só porque Moscou insiste em ignorar que alguns dos açougueiros de Bucha foram simplesmente pulverizados. A HUR continuará operando. Khabarovsk foi um êxito. É bastante provável que a HUR já esteja arquitetando sua próxima ação, destinada a eliminar alguns dos soldados mais cruéis e valiosos da Rússia. Putin tem todos os motivos para estar furioso com o que ocorreu, e deveria mesmo. Embora essa operação seja um dos casos mais notórios de ataques secretos contra as forças russas, não é o único. Por exemplo, houve a ocasião em que um soldado ucraniano se passou por russo, e o desfecho foi brutal. Descubra o que ele fez em nosso vídeo, e não deixe de se inscrever no Hoje na Política do Brasil e do Mundo para acompanhar as últimas operações da HUR contra a Rússia. Agora me diz, na sua opinião, será que a Ucrânia conseguiu eliminar todos os açougueiros de Bucha, ou ainda há alvos ativos dentro da Rússia? E quais consequências esse tipo de operação secreta pode gerar para a escalada do conflito russo-ucraniano? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você quer acompanhar todas as operações secretas e os desdobramentos do conflito, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Hoje na Política do Brasil e do Mundo.